Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da escravidão. Queridos irmãos e irmãs, essas palavras da primeira leitura de hoje do livro do Êxodo nos faz também pensar nesse tempo da Quaresma, no nosso êxodo, nesse tempo quaresmal. Também nós somos convidados pelo Senhor a sair da terra da escravidão, da casa da escravidão. Foi o que nós nos propusemos a fazer na quarta-feira de cinzas, nos colocando numa atitude de oração, de jejum, de caridade. E então nos embrenhemos a caminhar deserto adentro nesse tempo quaresmal, nesses 40 dias, e com Jesus no deserto vencer as tantas tentações, externas e externas. Aquelas que o mundo nos coloca muitas vezes e que contradiz tanto a nossa fé, ao nosso ser cristãos, e aquelas internas no nosso coração, as nossas paixões, as nossas fraquezas, os nossos egoísmos. Vencer a tentação até mesmo de um Pedro que diz: ah, Senhor, é bom ficarmos aqui. Vamos construir 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Jesus nos ensina que a verdadeira vocação cristã e a verdadeira conversão não tem outro caminho a não ser a cruz. Por isso nos lembra Paulo na segunda leitura de hoje, bem no início, da carta aos Coríntios, a sua primeira carta. Os judeus pedem sinais milagrosos. De fato, no evangelho de hoje eles questionam Jesus: que sinais nos dá para que possamos crer nessas tuas palavras? Os gregos querem sabedoria, inteligência. Mas nós cristãos, nós os de Cristo, nós que experimentamos o seu amor, nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, insensatez para os pagãos. Nós pregamos o Cristo que morreu, que experimentou a cruz, não porque foi vencido pela morte, mas que venceu a morte, porque permaneceu no amor. Quem me ama, esse guardará a minha palavra, e eu e o meu Pai viremos e faremos nele a nossa morada. Por isso, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos pede, de certo modo, nesse tempo de Quaresma, de conversão, de pensarmos na nossa purificação interior, na purificação do templo do nosso corpo. Jesus, que hoje chega ao templo de Jerusalém, e pega um chicote, e esse chicote começa ali, de certo modo, a expulsar todo tipo de gesto, atitude, pessoas que agem contra o amor, contra o projeto do Pai, e começa a expulsar essas pessoas, nos convida também a banir do nosso coração, do nosso interior, tantas coisas que aqui plantamos, colocamos, mas que contradiz a nossa fé. Tantas coisas que nós internamente colocamos no nosso coração e nos leva a renunciar o mistério da cruz, a renunciar o amor. Jesus tem um gesto hoje bastante questionador para o mundo contemporâneo, para nós cristãos. Jesus, de certo modo, abole a instituição do templo. Fala na destruição do grande templo de Jerusalém, que levou 46 anos para ser construído, para nos dar e nos falar de um novo templo, o templo do seu corpo, a nossa nova habitação, a nossa nova, digamos assim, morada, fazendo cumprir aquilo que disse lá na primeira leitura de hoje ao povo, eu sou o Senhor teu Deus que tirou do Egito, desta casa da escravidão,
para morar numa casa dos filhos de Deus, numa casa da liberdade. Acontece que o povo que saiu daquela escravidão, chegando à terra prometida, a Jerusalém, fez do santuário, do templo, não um lugar da morada de Deus e dos filhos de Deus, mas um novo Egito, um novo lugar de escravidão. Por isso Jesus se apresenta hoje como um profeta, um Messias, que chega com um chicote, não para expulsar as pessoas que estão no templo imersos no mundo do pecado, os fiéis, mas para expulsar aqueles que eram a alma do templo, os sacerdotes, os religiosos, aqueles que usavam do nome santo de Deus, da fé, para explorar, para oprimir as pessoas. Por isso, nesse tempo da Quaresma, a liturgia de hoje é um grande convite para pensar se nós, enquanto cristãos, se nós, enquanto instituição, estamos ou não acolhendo os tantos filhos e filhas de Deus dispersos pelo mundo, em seus pecados, em suas fraquezas, ou ao contrário, estamos sendo mais um novo Egito, uma terra de escravidão, mais um novo templo de Jerusalém, que usa do nome santo de Deus, que usa da fé para oprimir, para escravizar as pessoas. É um convite a purificar o templo interior do nosso coração, a fazer uma limpeza, uma faxina, mas também o templo exterior da nossa fé, a nossa igreja, para ver se essa igreja está de portas abertas, se não é uma alfândega, como diz o Papa Francisco, que impede tantas pessoas de terem acesso a Deus. É tempo de purificação. É tempo de repensarmos se nós cristãos estamos de fato provocando no mundo uma verdadeira libertação, seja do Egito, seja do templo de Jerusalém, seja da escravidão do pecado que tantas pessoas experimentam. Se nós, nesse ocidente cristão, assim chamado, porque somos a maioria, estamos de fato transformando o mundo com a nossa fé. Estamos transformando o mundo com aqueles ensinamentos, mandamentos que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, que o Senhor nos deixou, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Infelizmente, quando nós olhamos um pouquinho para a nossa realidade, nós percebemos o quanto ainda estamos distantes desta possibilidade. O quanto ainda nos encontramos num deserto, peregrinando, para chegar a esta verdadeira libertação. Cardeal Raniero Cantalamessa, pregador dos papas, disse o ano passado em uma das suas pregações quaresmais, que o grande desafio para nós, cristãos, que levamos esse nome, que assumimos esse nome santo de Deus, é deixarmos de ser cristãos nominativos para sermos cristãos de fato, ativos. De pessoas que conhecem Jesus apenas como um personagem e não como uma pessoa. Muitas pessoas hoje levam o nome de cristãos, mas são poucos o que testemunham a vida de Cristo, que se encontram pessoalmente com Ele, que imitam nosso Senhor Jesus Cristo, que têm a coragem que Ele teve hoje num templo, de expulsar daquele lugar tudo aquilo que era contrário à vontade do seu Pai, tudo aquilo que impedia as pessoas de entrarem em contato com Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nesse tempo de conversão, nesta quaresma, nesse êxodo, que nós aprendamos com o Salmo 18 de hoje, a entender e a compreender e a assumir na nossa vida, que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Que as palavras que Ele nos deixou e ensinou e testemunhou com a sua vida, colocando em prática, também se encarne em nós, se torne realidade em nós, para que Ele possa também abrigar-se no templo do nosso corpo, da nossa vida, e assim fazer do nosso corpo um corpo santo, um templo santo, morada de Deus e dos irmãos, para que os nossos irmãos possam
encontrar em nós aconchego, conforto, compreensão, amor, ternura, capacidade de se regenerar, de recomeçar na sua vida. Homens e mulheres de fé, verdadeiros cristãos que promovam em todos os lugares uma autêntica e verdadeira libertação, um templo santo, um templo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado.